A Cidade e as Serras, Eça de Queiroz, capítulo 7. Julho findara com uma chuva refrescante e consoladora, e eu pensava em realizar finalmente a minha rumagem às cidades da Europa, sempre retardada, através da primavera, pelas surpresas do mundo e da carne. Mas de repente, Jacinto começou a rogar e a reclamar que o seu Zé Fernandes o acompanhasse, todas as tardes, à casa de Madame Doriot, e eu compreendi que meu príncipe desejava ter, no retiro do amor, a presença, o conforto e o socorro da amizade. Pobre Jacinto! Logo pela manhã, combinava pelo telefone com Madame Doriot essa hora de quietação e doçura. E assim encontrávamos sempre a superfina dama, prevenida e solitária, naquela sala da Rue de Lisbonnet, onde Jacinto e eu mal cabíamos, sufocávamos na confusão, entre os cestos de flores e os ouros rocalhados e os monstros do Japão, e a galante fragilidade dos saques, e as peles de feras estiradas aos pés de sofás adormecedores, e os biombos de arbusson, formando alcovas favoráveis e lânguidas, alinhada numa cadeira de bambu, lacada de branco, entre almofadas aromatizadas de verbena da Índia, com um romance pousado no regaço. Ela esperava o seu amigo, numa certa indolência passiva e mansa, que me lembrava sempre o Oriente e um harém. Mas pelas frescas sedinhas Pompadour, parecia também uma marquesinha de Versalhes, cansada do grande século, ou então com brocados sombrios e largos cintos cravejados. Era como uma veneziana preparada para um dote. A minha intrusão na intimidade daquelas tardes não a contrariava, antes lhe trazia um vassalo novo, com 2 olhos novos para contemplar. Eu era o seu Cher Fernandes, e apenas descerrava os lábios avivados de vermelho, semelhantes a uma ferida fresca, e começava a chaurar. Logo nos envolvia o burburinho e a murmuração de Paris. Ela só sabia chaurar sobre a sua pessoa, que era o resumo da sua classe, e sobre a sua existência, que era o resumo do seu Paris. E a sua existência, desde casada, consistira em ornar com suprema ciência o seu lindo corpo, entrar com perfeição numa sala e irradiar, remexer em estofos e conferenciar pensativamente com um grande costureiro, rolar pelos bois, pousada na sua vitória como uma imagem de cera, decotar e branquear o colo, debicar uma perna de galinhola em mesas de luxo, fender turbas ricas em bailes espessos, adormecer com a vaidade esfalfada, percorrer de manhã, tomando chocolate, os ecos e as festas dos fígaros, e de vez em quando murmurar para o marido: "Ah, és tu?" Além disso, num sofá, alguns curtos suspiros, entre os braços de alguém a quem era constante. Ao meu príncipe, nesse ano, pertencia o sofá, e todos estes deveres de uma cidade de castas cumpria sorrindo. Tanto sorria, desde casada, que já 2 pregas lhe vincavam os cantos dos beiços, indelevelmente, mas nem na alma nem na pele mostrava outras máculas de fadiga. A sua agenda de visitas continha 1.300 nomes, todos do nobiliário. Através, porém, dessa fulgurante sociabilidade, arranjara no cérebro algumas ideias gerais. Em política era pelos príncipes, e todos os outros horrores. A república, o socialismo, a democracia, que não se lava, o sacudia risonhamente, com um bater de leque. Na Semana Santa, juntava as rendas do chapéu à coroa amarga de espinhos, por serem esses, para gente bem-nascida, dias de penitência e dor, e diante de todo livro ou de todo quadro, sentia emoção, e formulava finamente o juízo que no seu mundo e nessa semana fosse elegante formular e sentir. Tinha 30 anos, nunca se embaraçara nos tormentos de uma paixão. Marcava com rígida regularidade todas as despesas num livro de contas, encadernado em pelúcia verde. A sua religião íntima era a ordem. No inverno, logo que na amável cidade começavam a morrer de frio, debaixo das pontes, criancinha sem abrigos, ela preparava com comovido cuidado seus vestidos de patinagem, e preparava também os de caridade, porque era boa, e concorria para bazares, concertos e tômbolas, quando fossem patrocinados pelas duquesas do seu rancho. Depois, na primavera, muito metodicamente, regateando, vendia uma Adela, os vestidos e as capas do inverno. Paris admirava nela uma suprema flor de parisianismo, pois expirando esta macia e fina flor, passamos nós as tardes desse julho, enquanto as outras flores pendiam e murchavam na calma e no pó. Mas na intimidade do seu perfume, Jacinto não parecia encontrar esse contentamento de alma, que entre tudo o que cansa, jamais cansa. Era com a paciente lentidão com que se sobem todos os calvários, os mais bem tapetados, que ele subia a escadaria de Madame Doriot,
tão suave e orlada de tão frescas palmeiras, quando a apetitosa criatura, com dedicação para o entreter, desdobrava sua vivacidade como um pavão desdobra a cauda. O meu pobre príncipe puxava os pelos do bigode murcho, na murcha postura de quem por uma manhã de maio, enquanto os melros cantam nas sebes, assiste, numa igreja negra, a um responso fúnebre por um príncipe. E no beijo que ele chuchurreava sobre a mão da sua doce amiga para se despedir, havia sempre alacridade e alívio. Mas ao outro dia, ao começar da tarde, depois de errar através da biblioteca e do gabinete, puxando sem curiosidade a tira do telégrafo, atirando algum recado mole pelo telefone, espalhando o olhar desalentado sobre o saber imenso dos 30.000 livros, remexendo a colina dos jornais e revistas, terminava por me chamar, já com a preguiça triste da façanha que se impelia. Vamos à casa de Madame Doriosa, Fernando? Eu tinha marcados para hoje 6 ou 7 coisas, mas não posso. É uma seca. Vamos à casa de Madame Doriot. Ao menos lá, às vezes, há um bocado de frescura e paz. E foi numa dessas tardes em que o meu príncipe assim procurava desesperadamente um bocado de frescura e paz que encontramos ao meio da escadaria suave, entre as palmeiras, o marido de Madame Doriot. Eu já o conhecia, porque Jacinto me mostrara uma noite no Gran Café, ceando com dançarinas do Moulin Rouge. Era um moço gordalhufo, indolente, de uma brancura coroa de toucinho, com uma calvície já séria e já lustrosa, constantemente acariciada pelos seus gordos dedos carregados de anéis. Nessa tarde, porém, vinha vermelho, todo emocionado, calçando as luvas com cólera. Estacou diante de Jacinto e, sem mesmo lhe apertar a mão, atirando um gesto para o patamar. Visita lá acima? Vai achar a Joana em péssima disposição. Tivemos uma cena e tremenda. Deu outro puxão desesperado à luva cor de palha, já esgarçada. Estamos separados, cada um vive como lhe apetece. É excelente, mas tudo há medida e forma. Ela tem o meu nome. Não posso consentir que em Paris, com conhecimento de todo Paris, seja amante do trintanário. Amantes na nossa roda, vá. Um lacaio não. Se quer dormir com os criados, que emigre para o fundo da província, para a sua casa de Corbelle. E lá até com os animais. Foi o que eu lhe disse. Ficou como uma fera. Sacudiu então a mão de Jacinto, que era um de sua roda. Rebolou pela escadaria florida e nobre. O meu príncipe, imóvel nos degraus, de face pendida, confiava lentamente os fios pendidos do bigode. Depois, olhando para mim, como um ser saturado de tédio e em quem nenhum tédio novo pode caber. Já agora subamos? Sim? Parti então com muita alegria para a minha apetecida arrumagem às cidades da Europa. Ia viajar. Viajei. 34 vezes, à pressa, bufando, com todo o sangue na face. Desfiz e refiz a mala. 11 vezes passei o dia num vagão, envolto em poeira e fumo, sufocado, a arquejar, a escorrer de suor, saltando em cada estação para sorver desesperadamente limonadas mornas que me escangalhavam a entranha. 14 vezes subi derradamente atrás de um criado, a escadaria desconhecida de um hotel, e espalhei o olhar incerto por um quarto desconhecido, e estranhei uma cama desconhecida, donde me erguia estremunhado, para pedir em línguas desconhecidas um café com leite que me sabia a favo, um banho de tina que me cheirava a lodo. 8 vezes travei bulhas abomináveis na rua com cocheiros que me espoliavam. Perdi uma chapeleira, 15 lenços, 3 ceroulas e 2 botas, uma branca, outra envernizada, ambas do pé direito. Em mais de 30 mesas redondas esperei tristonhamente que me chegasse o buffet à la mode, já frio, com molho coalhado, e que o copeiro me trouxesse a garrafa de Bordeaux, que eu provava e repelia com desteitosa cantoronha. Percorri na fresca penumbra dos granitos e dos mármores, com pé respeitoso e abafado, 29 catedrais. Trilhei molemente, com uma dor surda na nuca, em 14 museus, 140 salas revestidas até os tetos de cristos, heróis, santos, ninfas, princesas, batalhas, arquiteturas, verduras, nudezas, sombrias manchas de betume, tristeza das formas imóveis. E o dia mais doce foi quando em Veneza, onde chovia desabaladamente, encontrei um velho inglês de penca flamejante que habitara o porto. Conhecer o Ricardo, o José Duarte, o Visconde do Bom Sucesso e as Limas da Boa Vista. Gastei 6.000 francos. Tinha viajado. Enfim, numa bendita manhã de outubro, na primeira friagem e névoa de outono, avistei com enternecido alvoroço as cortinas de seda, ainda fechadas no meu 202. Afaguei o ombro do porteiro, no patamar onde encontrei o ar macio e tépido que deixara em Florença. Apertei os ossos do grilo excelente. E Jacinto?
O digno negro murmurou de entre os altos, reluzentes colarinhos. Senhora Excelência, circula. Pesadote, fartote. Entrou tarde do baile da Duquesa de Loches. Era o contrato de casamento de Mademoiselle de Loches. Ainda tomou, antes de se deitar, um chá gelado, e disse a coçar a cabeça. Que maçada. Que maçada. Depois do banho e do chocolate, às 10 horas, consolado e quentinho dentro do roupão de veludo, rompi pelo quarto do meu príncipe, de braços abertos e sedentos. Ó Jacinto! Ó viajante! Quando nos enfrentamos fartamente, eu recuei para lhe contemplar a face, e nela a alma, e encolhido numa quinzena de pano cor de mal burlado de peles de Marta, com os pelos do bigode murchos, as suas duas rugas mais cavadas, uma moleza nos ombros largos, o meu amigo parecia já vergado, sob o peso e a opressão e o terror do seu dia. Eu sorri para que ele sorrisse. Valente Jacinto, então, como você tem vivido? Ele respondeu muito serenamente, como um morto. Forcei uma gargalhada leve, como se o seu mal fosse leve. Aborrecidote, hein? O meu príncipe lançou num gesto tão vencido, tão cansado, que eu, compadecido de novo, o abracei, o estritei, como para lhe comunicar uma parte dessa alegria sólida e pura que recebi do meu Deus. Desde essa manhã, Jacinto começou a mostrar claramente, escancaradamente, ao seu Zé Fernandes, o tédio de que a existência o saturava. O seu cuidado, realmente, e o seu esforço consistiram então em sondar e formular esse tédio, na esperança de o vencer, logo que lhe conhecesse bem a origem e a potência. E o meu pobre Jacinto reproduziu a comédia pouco divertida de um melancólico que perpetuamente raciocina sua melancolia. Nesse raciocínio, ele partia sempre do fato irrecusável e maciço, que a sua vida especial de Jacinto continha todos os interesses de todas as facilidades possíveis no século XIX, numa vida de homem que não é um gênio nem um santo. Com efeito, apesar do apetite embotado por 12 anos de champanhes e molhos ricos, ele conservava sua rijeza de pinheiro bravo. Na luz da sua inteligência, não aparecera nem tremor, nem morrão. A boa terra de Portugal e algumas companhias maciças pontualmente lhe forneciam a sua doce centena de contos, sempre ativas e sempre fiéis, o cercavam as simpatias de uma cidade inconstante e chasqueadora. O 202 estourava de confortos, nenhuma amargura de coração o atormentava, e todavia era um triste. Por quê? E daqui saltava com certeza fulgurante a conclusão de que a sua tristeza, esse cinzento burão em que a sua alma andava amortalhada, não provinha da sua individualidade de Jacinto, mas da vida do lamentável, do desastroso fato de viver. E assim o saudável, intelectual, riquíssimo, bem acolhido Jacinto tombara no pessimismo, e um pessimismo irritado, porque ele nascera para ser naturalmente otimista, como um pardal ou um gato, e até aos 12 anos, enquanto for um bicho superiormente amimado, com a sua pele sempre bem coberta, o seu prato sempre bem cheio, nunca sentira fadiga ou melancolia, ou contrariedade, ou pena, e as lágrimas eram para ele tão incompreensíveis que lhe pareciam viçosas. Só quando crescera e da animalidade penetrara na humanidade, desapontara nele esse fermento de tristeza, muito tempo indesenvolvido, no tumulto das primeiras curiosidades e que depois alastrara, o invadira todo, se lhe tornara combustancial, e como o sangue das suas veias, sofrer, portanto, é inseparável de viver, sofrimentos diferentes, no destinos diferentes da vida, numa turba dos humanos e a angustiada luta pelo pão, pelo teto, pelo lume, numa casta, agitada por necessidades mais altas, é a amargura das desilusões, o mal da imaginação insatisfeita, o orgulho chocando contra o obstáculo. Nele, que tinha os bens todos e desejos nenhuns, era o tédio, miséria do corpo, tormento da vontade, fastio da inteligência. Eis a vida, e agora, aos 33 anos, a sua ocupação era bocejar, correr com os dedos desalentados, a face pendida, para nela palpar e apatecer a caveira.